Olá, boa noite. Estamos na Sweet Care. Hoje vamos estar aqui à conversa sobre um tema muito importante para as mulheres, menopausa. Vamos ter connosco a doutora Maria Manuel Sampaio, que vai falar tudo o que quiserem saber sobre a menopausa, tirar dúvidas, ajudar-vos a encontrar soluções, isto é, falar um pouco das alternativas que existem para atenuar sintomas e entretanto estou à espera que a doutora Maria Manuel Sampaio entre na nossa conversa. Estamos aqui numa semana, num pós... deixa-me aqui ver se... Falamos sobre também menopausa esta semana, sobre uma gama também dedicada às mulheres que estejam na menopausa. Portanto, optamos por estar nesta altura dedicada à mulher, a falar de temáticas importantes para todas as mulheres, não só jovens, meia-idade, mas todas as mulheres que estejam preocupadas com esta fase da vida. Estamos com muitas pessoas a participar. Estou a aguardar que a doutora Maria Manuel Sampaio também entre na nossa conversa. Só um bocadinho. Vamos deixando também que mais pessoas se juntem. Aqui. Já está cá. Oi. Olá. Boa noite. Estava difícil. Agora estou a tentar pôr isto mais longe, que senão... Eu estava aqui, estava a falar um bocadinho. Eu por acaso não estava a conseguir entrar, só mesmo agora. Olá, doutora Maria Manuel Sampaio, ginecologista e obstetra, e vai estar aqui connosco hoje para falar sobre menopausa e tirar dúvidas, falar tudo o que as nossas participantes até queiram saber, tudo, entre aspas, não é? Que queiram saber, mas o máximo possível, não é? E perante aqui numa meia hora de conversa, conseguirmos aqui realmente falar sobre um tema que é muito importante e que todas nós vamos passar por esta fase. E aproveitar para lhe fazer a primeira pergunta, não sei, já, o que é menopausa, para logo. Sim. Olá, então, o que é que a gente pode dizer? É bom começar por aí, pela explicação do termo, porque nós usamos um bocado mal o termo menopausa. Porque a menopausa é uma data que assinala o fim da vida reprodutiva da mulher, isto depois vai ter algumas consequências também psicológicas. Mas essencialmente é a data da última menstruação da vida daquela mulher. E este diagnóstico só pode ser feito, na verdade, 12 meses após. Ou seja, se a minha última menopausa for em agosto de 2020, eu só vou ter diagnóstico em agosto de 2021. Portanto, é um diagnóstico clínico e que são 12 meses sem menstruação. E é essa data, então, e vamos para trás e dizemos que foi em agosto de 2020. Pronto. Isso é uma data. Na verdade, a perimenopausa ou o climatério também são mais utilizados para abordar todo aquele período em que há a transição da nossa vida reprodutiva, da fase reprodutiva, para esta fase em que começa realmente, em que os estrogénios diminuem, os folículos ováricos que se produzem estão gastos, acabaram, portanto não há como o fazer de novo, digamos, e portanto esta baixa de estrogénios vai levar a uma série de sintomas.
E as mulheres devem sempre procurar realmente ajuda, porque os sintomas não temos que levar com eles, não é? Não é tipo a minha avó teve, a minha mãe teve, a minha prima tem, e eu também tenho que ter. Não é assim. Atualmente nós medicamos direcionados para os sintomas e de acordo com as características individuais da paciente. Nunca o medicamento que a vizinha está a tomar é bom para nós, não podemos assumir isso. Temos mesmo que adaptar caso a caso. Caso a caso. Existe uma idade média para começar, para a menopausa, ou existe aqui, também se fala muitas vezes numa pré-menopausa, assim, estes termos e idades, as pessoas estarem mais alertas, se calhar, não é? Até para perceberem o que é normal e o que é que não é. Pronto. Sim. A idade média, portanto, os estudos apontam para os 51 anos. O mais normal é, portanto, acontecer esta última menstruação entre os 45 e os 55 anos de idade. No entanto, as pessoas realmente têm que estar atentas porque existe uma pequena faixa da população que vai ter uma menopausa precoce, antes dos 45, ou mesmo uma insuficiência ovárica prematura, que é antes dos 40. E acontece por vezes que em idades, não é, de 30, a pessoa entrando em menopausa já não poderá ter um filho. E por vezes estão a adiar, não é? E ficou um bocado, já tive situações um bocado complicadas de explicar que já não tinham óvulos, portanto, filhos pelo menos próprios, a paciente não iria ser capaz de ter. Portanto, é uma situação muito delicada. Não adiar muito porque não se sabe, não se prevê propriamente que pode chegar aos 40 e já não, aos 39. As pessoas não têm noção. Então, uma paciente que surja com 33 anos, que lhe diga que está em menopausa, não percebe à primeira e às vezes nem à segunda, porque não é normal, quer dizer, não estão à espera, não é? E torna-se muito complicado e às vezes tem que se agir rápido para, por exemplo, fazer uma aula. São situações que não é o habitual, não é? São exceções, não é? Porque não sei a percentagem, não é? A doutora Maria Manuel também se calhar não sabe, mas são casos que surgem, não é? Portanto, se existem estes casos, não é? Qualquer mulher nova que queira ter filhos também tem que pensar que não deixar para tão tarde, não deixar para... Isso é uma das minhas regras que estão sempre a dizer, não estejam à espera do ótimo, que o ótimo não existe, não é? Pois não. Às vezes é um certo morrer na praia que incomoda um bocadinho. Portanto, se quer ser mãe, não é? Que pense que ser mãe pode ser logo cedo, não é? Depois ainda tem tempo, tem a oportunidade de ser avó, que também é muito... Às vezes também me dizem, então a minha prima e a minha tia foram, sei lá, a prima e a vizinha, pronto, para não ser os dois da família, foram mãe aos 45, eu posso esperar. Não sei se pode, somos todas diferentes. Portanto, há pessoas que obviamente são muito férteis, ainda têm muitos óvulos e outras que não têm. Os óvulos, nós nascemos com o número de óvulos que temos, não é? O feto, ou seja, a mulher dentro da mãe, não é? Dentro da mãe, o feto pequenino, com 20 semanas já tem milhões de óvulos e depois é sempre a de crescer. E realmente estamos a uma fase em que não há mais, e por mais que o cérebro dê ordem para o ovário dele produzir, já não tem matéria-prima. E passa um bocado por aí. A nível só de termos, temos a pré-menopausa, que é antes. A peri, na verdade, é o que nós usamos para aqueles cerca de 4 anos antes da menopausa e o tal ano que temos que esperar pelo diagnóstico definitivo. E é nessa fase, nessa perimenopausa, que realmente surgem os sintomas. Ou seja, ainda não estamos em menopausa e muitas vezes já temos os sintomas. Ou seja, digamos que ainda continuamos a ter menstruações, apesar do nível de estrogênio estarem muito baixos durante 2, 3, 4 anos. Aqui nesta idade, doutor, tem aqui uma questão de uma participante que diz que a pílula pode disfarçar os sintomas, isto é, quando está nesse perimenopausa e estiver a tomar a pílula, percebe-se que estará? Não. Não se percebe e é assim, se a ideia realmente é tomar a pílula, a ideia não é de reprodução. Portanto, quem não tem contraindicação para tomar a pílula é uma maneira fantástica de entrar assintomática, pelo menos nestes últimos anos, que há muitos sintomas, de entrar em menopausa. Portanto, se a pílula estiver indicada para a paciente, é uma maneira de entrar, digamos que sem sentir a maioria daqueles sintomas, como as irregularidades menstruais. Portanto, a mulher começa a sentir, à medida que os estrógenos descem, uma alteração no seu padrão menstrual, se não estiver a fazer menopausa.
A maioria refere no início um encurtamento, ou seja, em vez de 28, 30 dias passam a ter 24, 25, e é um primeiro sinal que já não deverá ter muitos estrogénios, que estamos a entrar numa fase de menor fertilidade também. E posteriormente começa na maioria a haver aquela, tipo, este mês tem período, no mês a seguir não tem, no a seguir tem, depois está 2 meses sem ter. Depois passamos para essa fase. E estas irregularidades menstruais são muitas vezes também acompanhadas de perdas de sangue, portanto, muitas vezes abundantes, e isto torna-se um sintoma bastante que causa muita perturbação na vida da mulher, principalmente nesta fase não é? Pré-menopausa, na verdade, não é? Quando acaba até acaba por ser um alívio, em alguns casos. E se tiver a tomar a pílula não dá conta disso, mas também não tem qualquer inconveniente, na verdade. Se a pílula tiver a ver com a medicação... Faz a pausa da pílula na idade em que a partir... Sim, às 50, 51, se estiver tudo bem, é uma boa altura para fazer a pausa e ver o que é que acontece. A ver se realmente o período continua a vir ou já não vem, porque entretanto já entrou a menopausa e não deu conta, assim. E aqui estava a doutora que eu interrompi por causa desta questão que achei que depois, entretanto, aqui as questões podem ir passando e eu não dou conta. E eu tenho para colocar aqui, mas também tinha aqui, falou já na fase de climatério, já não me recordo se referimos desta fase também, não sei. Assim, o climatério acaba por envolver toda esse, equivale quase à perimenopausa, aqueles anos antes da menopausa, o próprio menopausa, aquele ano após, em que há os sintomas, é o período em que a mulher tem sintomas. Aqui são termos, não é? São termos que se calhar para uma mulher no comum, o que interessa realmente é perceber os sintomas que começa a ter e estar alerta desses sintomas, não é, doutora? Não é tal climatério ou perimenopausa, na verdade. Isto só porque a menopausa é uma data, mas na verdade, vulgarmente, nós falamos da menopausa para não... Sim, é menopausa. Estes termos aqui, Exatamente. há várias fases aqui neste período, não é? Neste tempo, não é? Desta data para se dizer que já está, que entrou, não é? E em termos de, se calhar, falar um bocadinho dos sintomas, estamos aqui a falar de... Sim, os sintomas acho que é o mais importante, que é para perceber o que é mais comum e o que é que podemos nós realmente oferecer ajuda. É isso, que acho que é importante. Um dos principais sintomas foi aquilo que eu já referi, a alteração do padrão menstrual, não é? Encurta, depois alonga, hemorragias, pronto. Esse é um dos principais sintomas e que até nesse caso temos como ajudar a paciente. Temos medicação, incluindo prostativo e incluindo de hormonal, que nos vai esconder tudo isso e fazer com que passe de um modo leve, digamos. Depois temos o sintoma mais comum, que é, penso que 80% das pacientes têm, são os sintomas vasomotores, os calores. Os hot flashes, também chamados. É um calor diferente. A mulher diz que é um calor que surge no peito e só pelo pescoço, face, com a sensação de calor, rubor, portanto, fica mais suor, pode haver até tremor. Portanto, é um momento bastante embaraçoso. Eu acho que é embaraçoso. Isso súbito, não é? De repente, do nada que soa. Suam, ficam vermelhas, ficam atrapalhadas e isto pode ter implicação até na nossa dia a dia. Isto porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa muito importante, é que a taxa de sobrevida, né, a esperança média de vida está a aumentar imenso e nós atualmente, a mulher em Portugal é mais ou menos 84 anos, 85. Ou seja, se nós entrarmos aos 51, vamos passar 30 e tal anos em menopausa. Se nós se não cuidarmos de nós nesta fase, se não tratarmos os sintomas, não, quer dizer, é uma fase muito grande e é uma fase em que a mulher é madura e tem até às vezes algum tempo para cuidar. Quanto tempo é que pode durar este período destes sintomas? A média é 5 anos, mas há pacientes que se queixam até 15 dos sintomas vasomotores. E 80% têm e só 30% é que procuram ajuda. É uma coisa assim... Também preciso desmistificar aqui um bocadinho e se calhar, não é? Dizer às mulheres que podem ter qualidade de vida, não é? Não estar a aguentar os sintomas. Exato, não tem lógica aguentar os sintomas. Ainda para mais tendo em conta isto, que temos muitas armas terapêuticas hoje em dia e, mais uma vez, não são individualizadas caso a caso. Nós temos que pegar no paciente, nos sintomas, não é dizer, tem menopausa, vai fazer este selo. Não, tem menopausa, que sintomas tem e que doente é que temos à nossa frente. Porque todos nós, aos 50, por vezes já temos uma hipertensão, um diabetes ou uma história de vida, não é? Uma história de vida a nível de saúde também.
E tem que ser isso tudo tido em conta. As comorbilidades do paciente, se fuma, se não fuma, portanto, hábitos, há muita coisa que tem que ser tida em conta para medicar. Daí a importância. Ajuda, não é, doutora Maria E a Manuel? importância de procurar ginecologista, sim. E fazer Não é? Falar com o ginecologista e ter à vontade para fazer as questões e expor a preocupação, não é? Se tem um sintoma diferente, se anda a sentir diferente, se anda com irregularidades ou se não dorme tão bem, também, não é? É um dos sintomas também, porque a insónia não vem de vários fatores. Primeiro, dos tais sintomas vasomotores, que tem um bocado a ver com a baixa de estrogénios. A flutuação de estrogénios a nível de hipotálamo, um bocado de cima, no termorregulação altera e nós temos uma percepção diferente das temperaturas e tem origem esses hot flashes. E o que é que acontece? A mulher, se tiver à noite 5 ou 6 episódios, não vai dormir bem. Porque cada vez que tem acorda, destapa-se, está toda encharcada, muda de pijama, volta a... Quer dizer, custa muitas vezes a readormecer e isto vai tirar muita qualidade de vida ao dia a dia. Uma pessoa que não dorme não é produtiva, não é eficaz no dia seguinte. Portanto, é muito importante tratar, neste caso, os sintomas vasomotores. E, por outro lado, a insónia pode ser das próprias preocupações, não é? Alguma depressão, que também é um dos sintomas comuns nesta fase e deve ser medicado também, porque tira a qualidade de vida. A doutora já falou dos sintomas Do vasomotor. Exatamente. Falamos aqui também, uma consequência quase também, não é? Da questão de depressão, de estar mais deprimida, de não se sentir bem, não se sentir mulher, já não sentir... Há várias... A própria depressão A cabeça também. da mulher já é complicada. Já tem ciclos, nos ciclos menstruais também já temos vários ciclos de humor. Portanto, não chega a esta fase ainda... É isso tudo. E a depressão, por exemplo, tem muito a ver com isso, não só com a estabilidade hormonal, que também ajuda, mas como, por exemplo, a maioria das mulheres nesta altura tem os filhos a sair de casa, por exemplo, aquela sensação de vazio e a própria tristeza, porque é associada muitas vezes à menopausa a uma perda pessoal, não é? Nós subconscientemente deixamos de poder ter filhos, que é uma coisa assim, nem, que a pessoa não pode não pensar, mas sente. E isso está muitas vezes na base de tal humor deprimido e da tal tristeza. É aquele que não é racional. Não, é subconsciente. Não é racional, mas que existe. E, Uma perda de capacidade, não é? Tenho alguns pacientes que sentem que está a chegar o fim da vida reprodutiva e lembram-se que querem ter mais um filho ou querem ter um filho, porque parece que dá aquela... Agora que não posso, claro que posso. O amor do bebê, aquele carinho porque o filho já é grande, não é? Por exemplo, que já está maior de idade. Sim, há muitos casos desses também. Agora, a nível de sintomas, há dois ou três muito importantes. Um é a diminuição da libido, que também é multifatorial. Não é? Nós temos... Por que há uma diminuição da libido? Várias razões. A baixa de estrogénios já por si causa baixa de libido. A baixa de estrogénios vai fazer com que haja atrofia vulvovaginal, secura. Se a mulher tem relações e dói, a chamada dispareunia, o que é que acontece? O nosso subconsciente, mais uma vez, diz: isto causa-me dor, não quero. Portanto, temos a baixa vascularização dos tecidos, a tal atrofia por causa da baixa de estrogénios, temos a tal dor que atua como um mecanismo de feedback negativo, não é? E temos também a própria depressão, não é? Tudo isto contribui para uma baixa de libido e as mulheres queixam-se muito, que já não se sentem as mesmas, que já não têm vontade, que já não têm prazer. E está muitas vezes relacionado à base, é mesmo a secura, a baixa de... Que também há alternativa, que também há formas de manter esses sintomas, não é? Sim, há muitos cremes e não só, e mesmo oral, que nos ajuda a manter quer a hidratação da vulva e da vagina, quer a nível de lubrificação, que realmente diminui, é um facto. Portanto, nós temos que, não devemos deixar aquela situação em que já a dor já incomodou tanto que a paciente já não quer mesmo. Né? Já desistiu, exatamente. Portanto, temos que desde cedo explicar, mas é preciso que passem nas consultas, não é? Para dizer tipo, olha, é preciso hidratar todos os dias. Tal como a nossa pele fica mais seca, por exemplo, na menopausa, há uma secura. A vulva e a vagina, que são extremamente dependentes de estrogénios, é muito maior essa alteração e vai realmente ter implicação. Nós colocamos nesta fase que adaptamos aqui a rotina da pele do rosto, não é? E temos necessidade de pôr um creme mais nutritivo nessa fase.
É uma nova rotina. É uma nova rotina que temos que hidratar todas, não é, a nível de mucosa e ter e lutar, e isto tem a ver. A mulher vai ter que pensar que esta etapa é mais uma etapa, não é, doutora Maria Manuel? É mais uma etapa e que tenha que ter qualidade de vida. E todos estes sintomas que está a referir e que muitas mulheres se poderão identificar, ou então identificaram na mãe, ou identificaram na avó, ou tiveram aqui também alguma. São sintomas que se conseguem combater. E aqui, em termos de terapia, a doutora Maria Manuel, não sei se poderíamos. Existe. A ginecologista poderá analisar caso a caso, que foi o que disse, não é? Com uma terapia, com uma terapêutica hormonal, ou não. ou não. Temos E, outras opções. Eu só queria referir uma coisa que é, a nível dos sintomas, sim. Estamos aqui, só mais um bocadinho. estavam-me a tentar telefonar, peço desculpa. Temos- Eu só queria dizer uma coisa, é que um dos principais, acho que talvez depois dos calores, Sim. o principal sintoma seja mesmo esse que estávamos agora a referir, que é o síndrome genital-urinário, a tal atrofia, a tal secura da vulva e da vagina, que, por exemplo, está na base de muitas infecções urinárias, de incontinência urinária, porque os tecidos ficam sem tonicidade. Portanto, nós temos realmente uma panóplia grande de opções terapêuticas. Era isso que eu também queria referir. Pois, em termos É um dos sintomas mais identificar os sintomas, estar alerta destes sintomas, não é, doutora Manuel? Porque não sendo normais, há que também tratar esses sintomas para evitar, neste caso também em termos de atrofia, a nível das infecções urinárias, para prevenir, não é? Exato, a De prevenção certa forma, e sim, e acima de tudo, é estes sintomas que temos e a procurar ajuda. Acima de tudo, procurar ajuda para encontrar a resposta adaptada a cada caso. Exatamente. Não é? Até porque, como estava agora a falar das terapias, a terapêutica hormonal de substituição, que na verdade isto agora ficou a ir abaixo, é dar estrogénios. Se a mulher tiver útero, é obrigatoriamente dar um prostativo associado, porque senão pode haver cancro do interior do útero. O estrogênio não pode ser dado isoladamente. Isto aqui não é assim propriamente uma brincadeira, tem que ser mesmo caso a caso. E existe um grande número de contraindicações. E quando há contraindicações, nós temos que ter outras armas. Por outro lado, a terapêutica hormonal não é como nos anos 60 que surgiu e era para todos, não é? Tem um conjunto de restrições, tem um conjunto de regras para ser tomada, quer a nível de timing, quer a nível de duração, quer a nível de quem pode fazer e quem não pode. Portanto, não se pode tomar de qualquer maneira. Portanto, a terapêutica hormonal existe, é só para quem tem sintomas marcados e é só para quem pode. Porque existe uma lista grande de contraindicações, como por exemplo, propensão para fenómenos tromboembólicos, ou seja, propensão para uma paciente que tenha tido um infarto ou um AVC ou até ter uma trombofilia, que é uma doença que faz com que estes eventos sejam mais comuns, está contraindicado. Uma paciente que tem uma doença hepática ativa também está contraindicada. Uma paciente que tenha antecedentes pessoais de cancro da mama ou do endométrio ou outro hormonodependente também está contraindicado. Portanto, há uma série de contraindicações, uma lista grande de contraindicações absolutas e outras mais relativas. Por exemplo, se tiver diabetes já é relativo, se tiver uma família, não a pessoa, mas uma história familiar pesada de AVCs, de infartos, já é relativo, portanto temos que ajustar caso a caso. E, portanto, a verdade é que existem muitas outras terapêuticas direcionadas ao sintoma. Por exemplo, se for mal, pode fazer, existem imensas coisas no mercado para ajudar a dormir melhor, certo? Se não for a causa, os sintomas vasomotores. A nível dos calores, por exemplo, existem medicação como alguns antidepressivos, ou seja, são mesmo sintomas vasomotores marcados. E se tem depressão, há um ou dois antidepressivos que nos vão ajudar. Ou seja, atacam pelos dois lados, digamos, que é ajuda na depressão e ajuda a dormir melhor, que é o grupo da paroxetina e da venlafaxina. Pronto. E nós depois temos é que ajustar e ver qual é o sintoma. Eu, por mim, a nível de vulva e vagina, os cremes são obrigatórios porque é como quem lava os dentes. É tópico, é uma ação tópica que vai ter ali logo uma ação imediata. Sim, isso de conforto, não só a nível também de conforto para a mulher, não é? Em termos de cura vaginal, que
também existe desconforto. Muito, muito. As senhoras sentem a vulva e a vagina, não é? Nós nos sentimos, não é? Existe realmente um grupo enorme de cremes. Normalmente eu tento intercalar 2 ou 3 para as pessoas, para a própria pessoa perceber qual é que lhe dá mais conforto Experimentar. e depois ir, até porque estão a surgir todos os meses novas opções. Portanto, é uma questão de. Perguntar os melhores cremes. Tens Pois, aqui a perguntar os são melhores cremes. são muitos. Experimentando, há várias opções, não é? Em termos Há uns que, por exemplo, têm ácido hialurónico, que podem ser postos, por exemplo, 2 vezes por semana. Há uns que têm estrogénios, que também devem ser postos 2 vezes por semana. Esses sim, devem não ser pôr todos os dias, por exemplo. Que é como se fosse um anti-rugas forte. Ou, digamos que existem outros que são só de hidratação, que são nos restantes dias. E nós devemos não, a mulher que está em menopausa deve ter esse hábito. Eu costumo dizer, faz xixi, lava os dentes, põe creme na cara e põe creme no pipi. Pronto, porque é mesmo assim. não é? É isso, é cuidar de todas as partes que estão a precisar de hidratação. Portanto, aqui, e não descurar e perceber que é normal nessa fase ter esse sintoma e compensar, não é? E neste caso com a hidratação localizada. E em termos de teremos alternativas também, em termos de não hormonais também, não é? Sim. Além do, como eu estava a dizer, além do antidepressivo, por exemplo, existem umas moléculas que são encontradas na natureza, que nós chamamos de fitoestrogénios ou estrogénios naturais, que na verdade são estrogénios especiais. Se nós formos a ver a nível de ação, nós mais uma vez estamos a dizer mal, porque não são bem, a ação não é bem de estrogênio, porque o estrogênio atua num modo positivo em alguns tecidos e negativo noutro. Por exemplo, os estrogénios a nível da mama e do endométrio têm um efeito negativo. E estes fitoestrogénios não têm. Portanto, o que é que acontece? São normalmente componentes das isoflavonas de soja, que depois metabolizados no organismo vão fazer com que surjam substâncias, metabolitos, portanto, que vão ter a ação nos receptores de estrogénios. Eles são estrogénios-like, ou seja, têm uma estrutura semelhante, conseguem encaixar-se nos receptores de estrogénios, mas são realmente encontrados na natureza, não é? E há mais do que encontrados na natureza, têm o tal benefício de se adaptarem aos receptores, ou seja, eles potenciam, por exemplo, a nível cardiovascular, têm um efeito positivo, mas a nível da mama e do endométrio não têm negativo. Portanto, são umas substâncias especiais, não são bem os estrogénios naturais. Nós erradamente dizemos, até para facilitar a compreensão da paciente, são os estrogénios que estão nas plantas e não têm efeitos laterais. E não têm, mas realmente a ação deles é muito engraçada, porque eles vão aos receptores diferentes, porque os estrogénios têm 2 tipos de receptores, e realmente tem essa particularidade simpática de não interferirem nos receptores. E tem que se tirar o melhor partido desta vantagem. É muito engraçado. E pronto, e como realmente não existe até à data contraindicações, e se nós formos a ver na Ásia, onde há grande ingestão de soja, não é? De isoflavonas de soja, os tumores hormonodependentes e os acidentes cardiovasculares estão muito diminuídos e pensa-se que venha muito da ingestão destas, tanto da soja. Ainda, de qualquer forma, o que é que eu acho importante? Acho que os isoflavonas de soja existem na soja e existem em suplementos também. Isto é, sim. Poderá recomendar suplementos alimentares à base de isoflavonas de soja e normalmente até estão acompanhados ou podemos complementar com outras substâncias que nos fazem particular falta nesta fase, que é a vitamina D, o cálcio, às vezes os ômegas. Portanto, há uma série de componentes. Podia dar a pessoa para beber leite de soja. Exato, pronto, mas principalmente eu acho que os suplementos que existem no mercado são mais fáceis de tomar porque não têm contraindicação, não é? Já tem quantidade adaptada não é? Com estudos, não é? Esse tal benefício de não ter a parte má dos estrogénios, pronto. E tanto o que é que nós muitas vezes digo às pacientes, não é? Na gravidez também fez suplementos.
Porque não na menopausa, não é? Agora já não é só porque não temos o bebê dentro de nós, não quer dizer que a gente não cuide de nós e não dê as substâncias que o organismo mais precisa nesta fase, não é? Portanto, acho que as oflavonas são uma boa terapêutica inicial. Se realmente os sintomas forem incapacitantes, depois poderemos, caso a caso, introduzir a terapêutica hormonal, se esta for possível, não é? Pois. Tem que fazer aquele exame, uma série de exames também associados e ter a certeza que é possível fazer, porque, por exemplo, o colesterol é favorecido pelas isoflavonas de soja, mas o nível de estrogénios não. Uhum. Estou aqui É contraindicação para a terapêutica hormonal de substituição. Estava aqui, tinha aqui uma questão de alguém que realmente já fez várias questões que não tem tido há uns anos, não tem tido infecções, dores de cabeça, tem dores de cabeça no intervalo da pílula e Não. pensa que poderá ser os primeiros sintomas de menopausa. Tem 45 anos. Não, Tem tido há uns anos, de há uns anos para cá, tem muitas infecções urinárias e dores de cabeça no intervalo da pílula. Podem ser os primeiros sintomas de menopausa. Está aqui. pois, não pode, porquê? Porque se está a fazer pílula não pode ter sintomas de menopausa. Há pacientes que vêm ao consultório cheios de telefonar. O que é que eu ia Não estou. dizer? Quando estamos a fazer pílula, não estamos em menopausa, porque nós estamos a fazer uma terapêutica hormonal de sucessão, que é a pílula, numa dosagem diferente, mas sim. Portanto, as pessoas às vezes dizem, doutor, eu acho que estou a fazer pílula, mas acho que estou a ficar em menopausa porque tenho menos período, ou por... Não tem. Enquanto estiverem a fazer pílula, não têm sintomas de menopausa. Podem ser da próprio ciclo menstrual? As dores de cabeça algumas pessoas têm na pausa da pílula, mas também às vezes têm na pausa, ou seja, as nossas hormonas naturalmente na fase do período têm uma alteração hormonal que é responsável por essas enxaquecas e dores de cabeça, cefaleias. Isto é, às vezes param a pílula porque têm na pausa e sem a pílula continuam a ter na mesma. Pronto. O que nós podemos é utilizar uma pílula adequada a esses casos que existem. Existem pílulas mais adaptadas que favorecem mais a ausência de cefaleias e enxaquecas. Existem. As infecções urinárias, pronto, tem que ser investigado, deve fazer microbiológico, deve ver qual é o agente que está em causa. Pode ser, por exemplo, uma E. coli, que é das mais comuns e que ficam agarradas ao hospedeiro muito tempo e que fazem infecções de repetição, e até existe uma vacina para a E. coli, portanto convinha descobrir que agente é que está por detrás e depois fazer um conjunto de ações profiláticas, não é? Para evitar ter as infecções. Mas não é nos primeiros sintomas de menopausa porque está a fazer a pílula, portanto não pense nisso. Tem que estar com uma pílula, portanto já esperar um bocadinho e ir. Ainda tem tempo para. As dores de cabeça. Eu tive. Quando estive grávida do meu primeiro filho, fiquei sem dores de cabeça. Eu disse, a minha vontade é estar sempre grávida sem dores de cabeça. Não, porque há uma percentagem das cefaleias que tem realmente um componente hormonal. Pronto. E nós às vezes mudamos a pílula para uma pílula com um menor tempo de pausa, por causa de menor flutuação, por exemplo, e muitas vezes resolve-se assim. E resolve-se falando com a médica, falando com o ginecologista. Eu acho e não ficando com estas dúvidas muitas vezes, que acaba por ser uma dúvida pertinente, porque é a qualidade de vida da pessoa, neste caso, dores de cabeça, com as infecções, e realmente falando com a médica e fazendo os exames e aquilo que a médica achar necessário para chegar a uma conclusão, não é? Mudar a pílula, alterar aqui alguns hábitos também, neste caso, e vai ter qualidade de vida. No caso da menopausa, acho que se calhar também falar aqui só um bocadinho só já estamos no tempo, mas se a doutora Maria Manuel disser, da questão de qualidade de vida, não é? Para ter qualidade de vida, que acho que também era algo que nós gostaríamos só do estilo de vida, que isto tem um impacto, não é? Portanto, além destas da terapêutica não hormonal, de procurar ajuda quando a doutora Maria Manuel aconselha não só a parte de uma terapêutica, não é? Adaptada também a um estado mais depressivo ou não, o que achar ideal para a pessoa, mas também hábitos diários, bem, não é? Em termos de...
Sim, é o estilo de vida, né? Todos nós, na verdade, devíamos ter, mas nesta fase em particular, pronto, porque realmente estamos sujeitas, digamos, com uma aceleração do nosso envelhecimento. E temos que tentar minimizar os tais fatores de cardiovasculares, porque nós, enquanto temos estrogénios, quando somos jovens, estamos um bocado defendida. A mulher não tem muitos, se vamos a ver, a mulher tem muito menos infartos e AVCs do que os homens, até à menopausa. Portanto, nós temos que contrariar um bocado isto. E como é que se contraria isto? Com uma alimentação saudável, tentar baixar, não ter colesterol aumentado, tentar fazer as tais suplementações necessárias. O exercício físico é muito importante, principalmente para a não diminuição da massa óssea, que a massa óssea começa a diminuir francamente nesta altura. E o exercício também, o tipo de exercício é importante, porque por exemplo, as pessoas gostam muito de hidroginástica nesta fase. A hidroginástica é ótima para termos mobilidade, agora para fazer osso não, porque nós não temos, ficamos quase que sem peso, o corpo. O que funciona para fazer osso é caminhadas e fazer exercícios de pesos. Portanto, não tem nada a ver com a ideia da hidroginástica. Não quer dizer que ela é má, estou a dizer é que não é para este objetivo. Portanto, é a caminhada, é trabalho de pesos, é manter um índice de massa corporal bom, porque sabemos que, apesar das mulheres com um índice de massa mais gordinhas, pronto, digamos assim, pronto, têm mais estrogénios, mas têm mais eventos cardiovasculares. Portanto, o próprio aumento de peso é um fator de risco. Portanto, na verdade é isso tudo e outras coisas que nos ajudem a diminuir a ansiedade, não é? Quer técnicas de meditação, yoga, pronto, exercício diário, que ajuda muito a libertar o stress e termos até uma melhor noite de sono, não é? Portanto, o desgaste físico ajuda muito às crianças e aos adultos, não é? Portanto, isso são todos estilos de vida que se deve ter. Acho que é uma fase que nós devemos realmente nos dedicar bastante a nós e para prolongar a qualidade de vida, para não sentirmos aquela coisa, epá, agora fiquei velha, não é? E é como também o Dr. Maria Manuel, que é um período grande, são muitos anos, portanto. Se vivermos até aos 85, são 30 e tal anos, quer dizer. Sim, portanto, nós é adaptar aqui as necessidades agora a esta nova fase, não é? E garantir, procurar ajuda e procurar ter essa qualidade, adaptar-se para ter essa qualidade de vida. Acho que a doutora Maria Manuel, acho que explicou muito bem, não sei se há, claro que haveriam muitas outras questões mais específicas que tínhamos aqui, mas acho que seria importante falar com a médica. Não sei se a doutora Maria Manuel queria dizer alguma coisa relativamente a este último comentário, mas fico. Pronto, isto depois ainda não, o último não quero porque é um bocado pessoal, teve É muito específico, não é? E não é só isso, foram decisões que colegas fizeram portanto, sem conhecer a paciente, ainda para mais, não posso emitir qualquer opinião. Se calhar o aconselhar é realmente falar novamente com o Se já médico. está orientada, pronto, tudo bem. Se não estiver, pronto, procura ajuda, mas pronto, parece que sim, que já teve a opinião médica. Sim, é difícil numa situação assim tão pública e tão sem entrar em tantos pormenores, mas tivemos muitos comentários e muitas questões que eu acho que foram todas respondidas aqui. Sim, eu também estive agora a dar uma vista de olhos, acho que sim. E queria-lhe agradecer. Queria também aproveitar só nesta fase final para mostrar aqui no Sweetcare nós temos estrofito, são suplementos alimentares que podem escolher de acordo com os sintomas de cada pessoa, não é? Podem ser aconselhados pela sua ginecologista, podem ser também, à partida, alguém pode começar a tomar um suplemento alimentar que não recomenda tomar sem falar com o médico. Queria aqui também só a sua opinião tenho sintomas, já estou ou já... Neste caso, se nunca tomou nenhum suplemento. Sim, pois eu acho sempre importante a tal consulta de avaliação para ver o que é que será mais indicado. Mas é o que eu estava há pouco disse, é muito mais fácil começar uma terapêutica portanto, sem riscos conhecidos, digamos, e se solucionar até pronto, continuamos. Se não solucionar, voltar ao médico ou em procurar o médico para... Agora, as outras terapêuticas são todas prescritas. Há várias terapêuticas, tenho aqui a Estrofito, que é o que eu tenho hoje. Existe uma gama grande de estrofito e podemos tentar adequar caso a caso, mas esse não é obrigatório realmente a tal prescrição médica, na verdade, porque
porque não tem efeitos realmente laterais conhecidos, não é? Foi toda a causa do flavonante de soja que estive a falar agora no final, portanto, na verdade, pronto, não é obrigatório a prescrição médica. Sim, É no mais, sentido que podem na comprar, na podem, primeira abordagem até podem experimentar qual não faz e vai ajudar realmente não não é? há os sintomas. Agora, acho que a doutora Manuela deixou aqui bem em alerta, estarem atentos, consultarem o ginecologista e não deixarem que esta fase da vida que vai ser longa, não é? Esperemos, não é? Que não tenha qualidade, não é? Que seja... E quero-lhe agradecer muito a sua disponibilidade, a sua explicação clara por todos e que vamos gravar aqui o nosso live para mais pessoas poderem também tirar dúvidas e esclarecerem aqui e esperemos até uma próxima. Agradeço imenso. Obrigada, tá. Obrigada, boa noite. Um Beijinhos. beijinho, boa noite. Um beijinho para todos. Obrigada por estarem aqui.